Eu tinha um amigo lá no Ceará, ele morava em frente lá em casa, Fausto, o nome dele, coincidência, Fausto, meu grande amigo. E ele tinha na época não tinha prótese ainda, ele usava um olho que era horrível, de vidro, cara. Sei. E ele foi mergulhar numa lagoa e perdeu o olho. Aquele mergulho que ele deu embriagado, o olho caiu. Ele me contou, não acredito não, mas ele me contou que uma semana depois ele voltou a tomar banho naquela lagoa, mergulhou, o olho viu ele, o olho. Foi reconhecido. Aí ele pegou o olho de volta pra ele. Você acredita? Meu pai só balançando a cabeça, não deve estar escutando nada, né, pai? Tá escutando? Tô entrando porque eu vou embora daqui a pouquinho. Ele mora em Santos. Aqui no microfone, seu Gilberto. Pode falar, seu Meu Gilberto. amigo também contava muita dessas. E ele contou que tinha um cara de um time de futebol lá, que ele era o que ia na frente arrumar as coisas, tal, né, preparar quando ia jogar fora. Tipo roupeiro. Ele uma vez chegou numa cidadezinha lá do Ceará e foi numa pensãozinha lá e mandou fazer almoço para 24 pessoas, para 2 times de futebol. Só que não tinha time de futebol, era só ele. Comeu, ficou muito mal, muito mal. Chamaram o médico, aí o médico veio, olhou, falou, não, isso não é nada, só tomar um chazinho. Falou, doutor, só se for com umas bolachinhas. É boa? É boa. Hoje tá bem, tá certo, hoje é boa. É aquela, né? O cara diz assim, rapaz, você comeu muito, eu tô passando mal. Aí a mãe diz assim, coloca o dedo na boca, meu filho. Ele disse, se coubesse um dedo, eu tava uma banana. É esfomeada. Tem o Paquito que come pra caramba, né? Que a gente chama ele pra almoçar, fala assim, deixa eu almoçar e depois a gente vai almoçar, né? É o magro de ruim, né? Exato. É isso aí. Mas, Tom, deixa eu entender, então, como que foi a ideia, então, pra esse projeto? Você tava em que fase da sua carreira? Tá. Eu tava na escolinha do professor Raimundo, com o meu João Canabrava lá. Sim, foi lá que lá tudo aconteceu. Lá que começa tudo, né, cara? Lá que depois de 10 anos de busca, saindo do Ceará, pedindo um dinheirinho para pegar uma passagem de um amigo, outro ajudando e se cotizando, e até chegar 10 anos depois eu aconteço naquele mundo. Mas qual a tua lembrança mais antiga, antes de a gente falar disso, então? A lembrança mais antiga em relação à comédia, que você assistia, que você ouvia? A lembrança mais antiga que eu tenho, que vem assim de imediato na minha cabeça, é eu assistindo na TV em preto e branco Oscarito. É mesmo? E Jerry Lewis também, que aparecia na TV Tupi ali umas imagens. Eu meio que com 10 anos de idade, sem entender muito o que era aquilo, só achava muito engraçado aqueles caras correndo e fazendo caretas, caras e bocas. Então eu tenho essa referência. Aí depois eu começo a entender que Chico Anísio, Renato Aragão são da minha terra e que são os grandes comediantes. Aí 16, 17 anos, desperta essa curiosidade e eu começo a me apresentar na igreja, lendo a homilia da igreja para ouvir minha voz dentro da igreja. Capítulo 8, versículo 5. Eu digo, nossa, é aqui mesmo. E li aquilo. Você gostou disso? Gostei daquele microfone, daquela audição ali. E aí todo domingo eu tava lendo e o pessoal elogiando, você tem uma voz boa, cara, parabéns e tal. E aí comecei a fazer parte. Também, né? Gostavam disso. Pra caramba. E todo mundo queria ser sacristão, né? A garotada na época queria ir lá pra igreja ser sacristão e tal. E não cheguei a ser sacristão, mas eu participei do grupo de jovem musical. Eu participava dos Jograis. Jograis, para quem não sabe essa palavra, é um grupo de jovens que iam cantar nas missas, enfim. Eu sempre estava atuando. Então minha vida começa na igreja. Você nunca foi tímido, então? Você era o cara que ia na frente, falava as coisas? De certa forma. Sempre muito... o palco me dava essa força. Me fazia esse diferencial de subir e me sentir... Mas no dia a dia você era normal, bem tímido. Tímido mesmo? Bem tímido, bem na minha... Falar com as garotas... Como até hoje eu sou. Até hoje. Eu fui beijar uma moça já com quase 22 anos, a primeira vez que eu beijei uma menina. É sério? Eu tô brincando. Eu perdi a virgindade com 18. Com normal. mulher foi com 19, inclusive. Demorou pra caramba. Mas eu sempre fui muito quieto nesse sentido eu brincava que eu era aquele cara que dava as unhas, o gato, né? Que dá as unhadas e esconde a unha, no sentido dessa metáfora. Então, na escola era isso. Na escola, quando o professor saía, lá estava imitando o cara. Ou então falava baixinho e alguém repetia a piada alta. Por aí. Quem foi que fez a brincadeira? Eu na minha. Leva a culpa quem quis brincar e tal.
Então sempre fui muito na minha. E aí começam essas referências de família, que são naturais, né? Eu tinha... O que teus pais faziam? Meu pai, ele era vendedor. Papai foi vendedor de tudo no Ceará. Papai vendia, na minha infância, na minha tenra infância, vendia coleções da Barça. Pô, eu lembro disso aí, Delta cara. Júnior. Quem tinha Barça em casa era muito rico, né? Só que a gente não era rico, mas como ele trabalhava, ele trazia. E haja eu a folhear aquilo e recortar, né? Porque não podia recortar, mas recortava. Caríssima Barça, Nossa, muito cara. Delta Júnior, Delta La Russe, Mundo da Criança. Sei. Tudo se resumia em livros. E aí você tem uma infância toda de leitura, cara. De estar em contato com isso. Depois o papai passa a trabalhar no Carlos Erba, que foi um grande laboratório. E remédio não faltava lá em casa, né? Remédio nem livro. Nem livro. Então eu passo a aprender um bocado de nome de remédio, que eu até falo no show Aldômetro, Lomdol, Gafan, 500mg, Diazepam, 600mg, Ripinol, né? Eu vi, eu fui no show, no seu show. E Gadernal, e Dormonide, Lorax e tal. E aí o papai vende essa parafernália de remédios e eu me familiarizo com isso também, né? Hoje, por exemplo, se você tiver alguma coisa que você queira no momento que eu receito para você, eu não tenho CRM, mas eu posso indicar, né? Eu tava com dor de cabeça agora hoje. Você tem que passar hipoglóssio dentro... no meio da sua... No Tobita lá. Você passa hipoglóssio... Melhora? E se tiver com febre, você põe um alho. Tá bom. Fechou. Que aí já é natural. Mas é isso. Aí depois o papai vai vender seguros, cara. E eu tenho imagens dele assim... Um homem muito bem-humorado. É mesmo? Né? Um cara extrovertido. Pode contar piadas. Total. É mesmo? Total. Bem melhor do que eu. Eu só sei contar piada no palco. Ele não. Ele era um artista em potencial. É aquele que juntava os amigos para escutar ele contar piada. E aprontou muito e tal. Teve uma vida longeva aí de 93 para 94 anos. Viveu muito bem. Viveu bem até o final? No final da vida, curtindo, tomando seus vinhos comigo e brincando muito. Um cara fabuloso, um homem fabuloso. E que te viu, né? Viu você fazer sua carreira, isso que é importante. E viu o filho, e tem uma frase dele que ele diz no Faustão, numa homenagem que o Fausto faz para mim, que ele diz assim: meu filho, eu me realizo em vendo você hoje sendo esse sucesso. Então, a minha realização está em você. Foi muito bonito, assim, muito lacônico. E eu acredito nisso, né? Quem tem filho sabe que é verdade isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. O teu filho realiza é a mesma coisa que você, ou até mais, né? Ou até mais. É um orgulho muito grande. Eu já tenho 3 aí, sei como é que é. E você falava para ele, assim, sobre ser comediante, de ir para São Paulo? Como que era o papo sobre isso? Na verdade, eu tenho na minha trajetória de vida, assim, todo mundo tem, eu brinco com isso, quase 8, 10 vidas cada pessoa tem devido ao seu tempo que você vai passando. Se você for buscar a tua infância, um período longo uma da tua vida infância, inteira. Aí vem a tua juventude, tu conheceu centenas de amigos e tá outra história de vida. Então, assim, com meu pai, a gente tinha uma frase que eu dizia para ele, que era o nosso código, que era: papai é meu amigo. Então, assim, antes de mais nada, ele era um grande amigo meu, esse cara, seu Hugo, né? Que tá no céu, assim, um homem muito, muito especial. E ele, dentro dessa filosofia dele de ser um cara bom vivant, né, eu fui também trazendo esse DNA dele. Muita gente pergunta assim: você é um cara preocupado, Tom? Você é um cara estressado? Eu digo: não. O cara, mas por que não? Eu digo: não é que eu não queira, não. É porque tá no meu DNA. Talvez é uma quietude, um sossego que você traz dentro do teu espírito. Com certeza. De família. Às vezes você não é ansioso, nada? Não, sou de boa. Isso é uma bênção, cara. Né? Eu vivo muito tranquilo, durmo bem, faço sexo 3 vezes por mês. Então, assim, eu sou um cara muito de Tudo boa. isso, cara? Tudo isso. Eu faço esse esforço, sem tomar nada desses bichos potenciais. Aí, nunca tomou uma azulzinha? Não, nunca tomei, você acredita? Tá gaguejando aí. Não, mas é porque eu fui falar progesterona. A minha testosterona, o último exame que eu fiz, deu 890. Qual que é o ideal? 110 já resolve. O quê? E o meu 890. Então tá bom demais. Eu só não tenho mais filho porque eu fiz vasectomia, dona Iraí. É um touro, viu? Um touro. Eu acho que essa propaganda é enganosa. Mas o que importa é a propaganda, né? Claro. É óbvio. Você põe um invólucro e vende. Mas, cara, e aí a família toda muito divertida. Viviam bem. Tinha Socorro cantando, uma classe média. Porque como a economia dos anos 60, 70, todo mundo vivia uma classe média equilibrada.
Eu sentia isso também não é? Aonde o que faltava, você poderia ir na farmácia ou na bodega do seu João mesmo lá. do vizinho, né? Ajudava. Do vizinho, te dar o café, Então vivia nessa coletividade. Todo mundo se ajudava, não é? Então acho que o peso da responsabilidade era meio que dividido. O fiado da bodega, né? Aquele último pagamento que você não fazia, o cara mesmo assim te dava mercadoria. Então vivia de boa. Dentro dessa coletividade. Tinha o fiado, né? A cadernetinha do fiado, né? Tem até uma história do João Canabrava que ele tá devendo 7 cervejas lá no bar e ele esqueceu, embriagado, arranjou a menina, passa em frente ao bar. Aí quando ele passou, o dono do bar gritou: tem 7 cervejas, eu tô aqui, vagabundo. Ele disse: deixa no freezer aí que na volta eu bebo tudinho. Né? Então é por aí. Cara,